Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que estejam todos em paz, com saúde. Antes de darmos início à nossa correção, eu quero parabenizar aos alunos que estão me enviando a atividade, seja pelo WhatsApp, no privado ou pelo e-mail. O importante é que chegue até a mim, para que eu possa ver, fazer as devidas observações e também pontuar como atividade feita, ok? Fico muito feliz e espero que os outros, uma boa parte que ainda não está enviando, consiga ter esse compromisso. Eu sei que tem algumas situações que também são empecilhos, mas a gente vence, tá? Nós venceremos tudo isso, porque Deus ele é bom e nos capacita. Então vamos lá? A nossa correção foi da atividade da página 58 e as questões foram de 1 a 3. Lembrando que nós estamos trabalhando com os pronomes, não é isso? Vimos os pronomes de tratamento, demonstrativos e os reflexivos. Então, qualquer dúvida, volta e vê a aula. Ficou lá gravada bonitinha, você observa, você vê, revê. Então, o importante é não perder o foco, boa vontade, que a gente consegue. Vamos à correção? Primeira questão. Leia o mini conto a seguir. Então, já sei que o gênero é um conto, né? Só que é mini. Foi extraído aí um fragmentozinho que diz assim: morreu de quê? Gastou-se. Item A. Em que espaço você imagina que ocorreu esse diálogo? Justifique sua resposta. Essa questão ela é bem interessante, esse item A. Primeiro, ela é uma resposta pessoal? É. Mas mesmo sendo uma resposta pessoal, vocês devem ter compreendido a informação, o contexto em que se dá essa informação que a autora nos passa. Então, provavelmente, onde acontece esse diálogo? Em um velório. Pois, nessa situação, costuma se perguntar a causa da morte de alguém. Então, a resposta de vocês, elas devem estar em torno dessa informação que eu coloquei como minha resposta. Caso vocês tenham respondido de forma totalmente diferente, apaga e faz a correção, tá bem? O item D. Ao unir-se ao pronome se, onde está lá, ó, gastou-se, que sentido passa a ter o verbo gastar? Então, retirando o gastou-se, retira essa informação, coloca só o verbo. Vamos imaginar só o verbo, fora desse contexto. Gastou é do verbo gastar. Gastar me lembra o quê? Comprar. Então, eu atrelo a esse verbo, gastar, o sentido de comprar. Comprar algo. Gastar. Enfim. Vocês agora vão analisar dentro do contexto. Quando foi colocado o pronome se, qual sentido passa a ter esse verbo? Dentro desse contexto ao qual se referiu ao item A, que provavelmente é um velório. Então, ele passa a ter um novo sentido. O verbo gastar, ele passa a ter o sentido de quê? De extinguir-se, de esgotar-se, de acabar-se. Não é verdade? Porque está em uma situação de velório. Então, gastou-se quer dizer que a pessoa extinguiu-se. Tá bom? Item C. Como se classifica o pronome se nesse mini conto? Ele é um pronome, lembrando que nós estamos trabalhando reflexivo, de tratamento e demonstrativo. É um pronome reflexivo. Item D. O pronome se permite deduzir qual informação a respeito do sujeito morto. Justifique, né? Que ele mesmo provocou a ação de gastar-se. Que ele mesmo pode ter findado, extinguir-se, esgotado com a própria vida. Tá bom? De alguma forma, não sabe-se qual, mas que ele gastou-se, que ele extinguiu-se. De alguma maneira ele deve ter contribuído. Então, esse se, ele complementa, né, esse pronome reflexivo, ele complementa essa informação.
esse sentido, essa atribuição de sentido no miniconto. Vamos agora à questão 2. Questão 2 tem uma tira. Olha o que é que ela nos diz. A tira do Kelvin. Kelvin, como você quebrou esse prato? Eu estava carregando muitos e este caiu. Seu problema é que você não tem bom senso. Eu tenho um monte de bom senso. É que eu escolhi ignorar. Muito bom, né? Agora vamos ao item A. Explique a relação entre o ocorrido e a segunda fala da mãe de Kelvin. O que foi o ocorrido? O que foi que aconteceu? Kelvin quebrou os pratos. Ele simplesmente deixou cair. Quebrou vários pratos, certo? E a segunda fala da mãe, qual é a relação que tem com essa situação? Perdão, não tinha passado, tá? Qual é a situação? Para a mãe, se Kelvin tivesse tido bom senso, ele teria pensado bem, né, em carregar menos pratos. Então, a mãe atribuiu a fala dela, deixou bem claro que se ele tivesse bom senso, ele não teria pensado em carregar tantos pratos, ele não deveria ter feito aquilo e, consequentemente, não teria quebrado os pratos, né? Então, ela atribuiu a essa falta de bom senso a ele. O item B. Identifique um pronome de tratamento usado nos diálogos. Em relação a esse pronome, como é o tratamento dado ao interlocutor? Explique. Qual é o pronome que foi utilizado? Foi o pronome você. Revela o que esse pronome? Revela proximidade. Proximidade com o interlocutor. No caso, quem são os interlocutores dessa tira? A mãe e Kelvin. A mãe dele e ele. Então, o você aí revela, nos dá a entender esse grau de proximidade. Tá bom? Item C. Identifique um pronome do caso reto usado nos diálogos. Esse pronome refere-se a qual pessoa do discurso? Primeiro pediu o pronome do caso reto. Esse conteúdo a gente viu antes da aula passada, ou seja, foi o primeiro conteúdo em relação aos pronomes. Então, é um pronome do caso reto, é o pronome eu, ok? E ele se refere a quem? A primeira pessoa do discurso. Item D. Porque a mãe de Kelvin diz, abre aspas, esse prato, fecha aspas. E o garoto diz, este. A mãe utiliza esse prato porque se refere ao prato quebrado no chão, que está longe dela. E já Kelvin, por sua vez, utiliza o este por estar mais próximo do prato. Então, é por isso que é utilizado o pronome esse, pela mãe, porque ela está um pouco mais distante dos pratos quebrados. E Kelvin, por estar próximo, utiliza o pronome este. Tudo bem? Vamos à próxima questão. A próxima questão, eu pedi para que vocês, aliás, o livro solicitou que vocês copiassem um pequeno texto e completassem com pronomes, completassem adequadamente. Então, vamos lá? Mito de Pandora. Só lembrando, esses pronomes são do caso reto ou oblíquo? Do caso oblíquo, certo? Então, vamos lá. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu, aí nós temos aí o si, o mi e o li. Esqueceu-se, que Prometeu havia quais pronomes? O si, o mi ou o li? Prometeu havia li. Então, o pronome correto aí é o li. Recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus. E aceitou a. Pronome correto é o a, de braços abertos. Certo dia, Pandora viu uma ânfora muito bem lacrada. E assim que... Qual é o pronome? Assim que se aproximou dela,
Epimeteu alertou a, pronome a, para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse. Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher de barro aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir o jarro proibido. Então, só para recapitular, a sequência dos pronomes oblíquos, que completam adequadamente as lacunas, os espaços, são se, lhe, a, si, lhe e a. São pronomes do caso oblíquo, conteúdo já estudado, tá bem? Então, assim concluímos a nossa correção. Fiquem todos com Deus e um abraço.